Eis o que diz a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 23. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Morrestes com Cristo para o surgimento do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manusieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Seca-se a erva e cai a sua flor. A vida espiritual dos cristãos possui perigos, possui advertências. Você não pode achar que é intocável quanto à sua própria vida espiritual. Como se Deus, quando imputou a você a justiça de Cristo, o blindasse completamente, de modo que você agora é um homem perfeito, uma mulher perfeita, que não erra. Mas Jesus reconhece isso empregando algumas expressões em várias das suas palavras pregadas. Ele nos diz em Mateus, em Marcos, em Lucas: acautelai-vos, guardai-vos, tende cuidado. As crianças são conhecidas por receberem o maior número de advertências, porque continuamente elas estão insistindo em um determinado erro. E, no geral, as advertências têm o objetivo de livrar-nos do perigo, quer seja crianças ou adultos. O apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 8, usou as palavras: sede sóbrios e vigilantes. Você deve estar atento para a realidade. Saber que pode ser atingido. O apóstolo Paulo está enfatizando, desde o início, a supremacia de Cristo e a sua suficiência, não somente para a salvação, mas para a vida cristã. É o que ele diz aqui no verso de número 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O crescimento que procede de Deus é o crescimento que tem Cristo como alicerce. Agora, como que interligando o que foi dito no verso número 8 deste capítulo 2, Paulo, ele adverte aos crentes de Colossos a como eles deveriam se portar diante de judeus, diante de homens religiosos, como eles deveriam responder a estes religiosos. Calvino considerava, em relação à lei, ou seja, a direção moral da lei, seu principal uso, no sentido de que as outras maneiras de uso se dão apenas em função da presença do pecado no mundo, enquanto o seu uso moral é derivado diretamente do caráter de Deus. Paulo fala desse terceiro uso da lei ao escrever
Não estou sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, em 1 Coríntios 9, 21. Sendo que a lei de Cristo é a lei interpretada e aplicada por Cristo. Ou seja, é a lei do Antigo Testamento examinada à luz de Cristo. O apóstolo Paulo menciona, nos versos 16 a 23, questões comuns na época que faziam com que os crentes entrassem em conflito, o que é comum ainda em nossos dias. Mas eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, ao fato de que Deus, somente Deus, é Senhor da consciência. Os falsos mestres estavam não somente interessados em propagar mentiras, mas em obrigar a prática das mentiras. Todas as leis da antiga aliança prefiguravam Cristo. E Cristo encravou na cruz as nossas dívidas, que era representada pela lei, o escrito da dívida que não éramos capazes de cumprir, o escrito que nos deixa perplexo por nossa falta de consistência, por nossa falta de consciência até das nossas falhas diante das ordens de Deus. Foi o que o apóstolo disse, verso número 8 a 15. O apóstolo ainda observa que a nossa justificação, a remoção de nossas dívidas, foi realizada somente por Cristo, não porque eu decidi me abster de alguma coisa neste mundo, a fim de que Cristo olhasse para mim e visse o meu rigor, a minha dedicação, a minha luta, mas, de modo contrário, Deus vê somente a justiça de Cristo. 1 Coríntios 8, 8, o apóstolo disse: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, nada ganharemos se comermos. Você já sabe do que diz capítulo 20, parágrafo 2 da Confissão de Fé de Westminster, a respeito da liberdade de consciência, de modo que a palavra de Deus testifica para os crentes que somente Deus pode obrigar o cristão a exercer tais obrigações que devem ser refletidas biblicamente. O livro de Mateus, aliás, no capítulo 23, versos 5 a 7, Jesus diz: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar no banquete ou nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Sempre você verá os homens acrescentando algo a fim de se vangloriarem. Cristo usa a palavra filactérios, que são tiras de pergaminhos, onde estão escritos textos da Torá, e são colocados em uma pequena caixa de couro, amarrada com algumas tiras, que são colocadas na testa do judeu, no momento em que ele vai fazer as suas orações, de modo que ele acredita que aquele sacrifício, que aquela prática chamará a atenção de Deus. Isso não o torna diferente de modo algum dos islâmicos, que acreditam que batendo a cabeça ao chão, que acreditam que quanto mais gritarem, orando, batendo a sua testa ao chão, chamará a atenção de Deus, terá a bondade, a graça de Deus sobre eles.
quando na verdade a graça é compreendida exatamente como um favor e não como uma resposta ou uma obrigação. Mas qual o verdadeiro uso da lei para os cristãos? Capítulo 20, parágrafo 6 da Confissão esboça de maneira clara: embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei, como pactos de obras, para serem por elas justificados ou condenados, ou seja, a sua justificação ou a sua condenação vem a partir de Cristo ou da rejeição deste. Contudo, ela lhes serve de grande proveito como a outros, manifestando-lhes como regra de vida a vontade de Deus e o dever que eles têm. Ela os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Descobre-lhes também as pecaminosas poluições de sua natureza, seu coração e da sua vida, de maneira que eles, examinando-se por meio dela, da lei, alcançam mais profunda convicção do pecado, maior humilhação por causa dele e maior aversão a ele. E ao mesmo tempo, lhes dá uma melhor apreciação da necessidade que tem de Cristo, da perfeição da obediência dele. Até esse ponto. Isso, irmãos e irmãs, está em contraste ao que Paulo disse, onde havia cristãos querendo se vangloriar porque não comia carne com sangue, talvez, porque não comia determinado animal, quando na verdade a lei de Deus nos chama à convicção de pecado, a interioridade, aquilo que sai do nosso coração, não daquilo que entra. Lei de Deus que mostra o nosso lado escuro, podre, amargo, não simplesmente a diferenciação de comidas ou bebidas que estava sendo exercido pelos judeus e até mesmo por alguns crentes ali em Colossos. Por isso o apóstolo diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Essa é uma das características, aliás, daqueles que se postam com essas atitudes. Eles se acham humildes, eles se acham que estão fazendo a vontade de Deus, acreditam que Deus lhes manda fazer isso. Ou, na verdade, o apóstolo diz que isso é fruto da mente carnal dos homens. Segue o final do verso número 18. E, sobretudo, o apóstolo diz que este pensamento ou estas práticas é porque tais homens não conseguiram reter Cristo ainda da maneira que deve ser retido. Mas, em segundo lugar, eu chamo a sua atenção à verdade que somente a Escritura Sagrada deve reger a sua vida. Versos 18 a 19, mais uma vez, o apóstolo fala sobre esse árbitro, essa intervenção que costumeiramente os homens querem se apropriar e não deixar a palavra de Deus ser o próprio árbitro entre mim e você, entre nós e o pecado, entre nós e o mundo. Em 2 Coríntios 11, 14, o apóstolo diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Paulo assevera que isso vem de uma mente carnal, que não tomou Cristo como cabeça ainda. Não há possibilidade de Deus estar revelando novas doutrinas, não há possibilidade de Deus estar induzindo alguém a praticar algo por causa de anjos. De modo nenhum. A sua palavra é suficiente por causa de si mesmo, por causa do seu caráter, por causa da sua essência. Caso contrário, a doutrina desses homens aqui
teriam validade e a doutrina dos apóstolos que estiveram com Cristo estaria minada, contrariando o que Paulo dizia e disse várias vezes na Epístola aos Gálatas, condenando os homens pelas novas revelações, pelas novas verdades, entre aspas. É assim que nascem as novas religiões, é assim que nascem as seitas, é assim da mente carnal dos homens que nascem práticas que, no fim das contas, demonstram que nunca houve um aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Cristo é o único meio pelo qual a Igreja de Cristo pode ser fortalecida e pode crescer de maneira saudável. O alicerce da Igreja não é o Papa, o alicerce da Igreja não é os bispos, o alicerce da Igreja é Cristo, a pedra angular. Nada pode substituir Cristo e a sua palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra. A habilidade de agradar a Deus só pode vir daqueles que estão arraigados em Cristo, em primeiro lugar, e nas Escrituras. A habilidade de agradar a Deus não pode ser alcançada usando a Bíblia e o livro de Mórmon. Não pode ser alcançada usando a Bíblia e o livro de Ellen White. Não pode ser usada ou não pode ser alcançada essa habilidade de agradar a Deus seguindo a Bíblia e os apócrifos, ou tomando como pé de igualdade a Bíblia e a tradição. De modo nenhum. Muito menos não podemos imaginar agradarmos a Deus juntando a Bíblia e o livro de Allan Kardec, assim como tantos outros livros que dizem ser o complemento da Bíblia. De maneira alguma. A palavra de Deus é única e suficiente para ser o árbitro na sua vida. Vocês gostam de futebol. O árbitro intervém. O árbitro dá a direção. Até mesmo pune. Os homens não têm poder para serem árbitros, a não ser aqueles poderes designados por Deus na igreja visível. Mas, em última análise, é a palavra de Deus que se faz árbitro no meio de nós. É a palavra de Deus que pode intervir em nossas vidas. Somente a partir da palavra de Deus nós podemos crescer o crescimento que procede de Deus. Em terceiro e último lugar, o cristão deve estar morto para os rudimentos do mundo. É o que Paulo diz nos versos 20 a 23. A referência de Paulo a rudimentos do mundo pode significar a humanidade alienada da vida de Deus. Ou seja, não é simplesmente se envolver nas coisas do mundo, porque daí seria impossível vivermos nesse mundo se não nos envolvêssemos nas coisas do mundo. O que Paulo está dizendo é exatamente não se deixar contaminar por uma vida alienada de Deus, ou seja, por uma vida que despreza a Deus, que em seus afazeres ou em suas áreas específicas
não levam Deus consigo, não tomam Deus como premissa, não enxergam a necessidade de caminhar com Deus naquele caminho que eles estão trilhando, naquela área que eles estão trabalhando. O cristão está morto para os rudimentos do mundo, em qualquer área da vida. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ao estar alienado de Deus, os homens se entregam às suas paixões. Ao estar alienados de Deus, os homens não conseguem enxergar o que é pecado. Não conseguem enxergar, muito menos revidar, lutar contra o pecado. O que Paulo diz é exatamente o contrário. Nós não devemos viver no mundo como se não estivéssemos em Cristo. Não devemos fazer as coisas como se Cristo não habitasse em nós. De modo que as ações daqueles homens de Colossos estava sendo reprovado por Deus. De modo que, de maneira nenhuma, comida, bebida ou qualquer outra coisa poderia fazer com que eles exalassem a glória de Cristo, exalassem o bom perfume de Cristo. Mas, na verdade, eles estavam demonstrando uma falsa humildade, o que pode ser confundido em nossa época com a humildade. Uma falsa humildade que muitas vezes ataca e muitas vezes é soberba. Mas uma falsa humildade e ainda um rigor ascético, ou seja, o crente ele não é em si mesmo um atleta que está somente buscando se dominar para ganhar algo, para receber um certo prêmio. Não que isso não faça parte da vida do cristão. Mas o atleta, ele depende de si mesmo. Ele depende da abstenção de tudo aquilo que o fará errar na sua prova. Mas os cristãos não estão sozinhos na batalha. Os cristãos não podem agir como se estivessem dependendo de si mesmos. O apóstolo diz que isso não tem valor algum contra a sensualidade. Ou, de maneira geral, não tem valor algum contra o pecado. Paulo afirma no verso número 11 sobre a real natureza da circuncisão, como nós vimos pela manhã. A verdadeira natureza da circuncisão é Cristo Jesus. O coração circuncidado, cortado por Cristo, de modo que, irmãos e irmãs, o ascetismo religioso, a prática ascética de não frequentar tais lugares, de não tomar, não beber, aliás, de não comer, não pentear até o cabelo de uma certa forma, tudo isso é ascetismo religioso.
Tudo isso coopera não para a nossa salvação, mas para a nossa condenação. Os olhos dos crentes devem estar postos em Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. E, sobretudo, deve estar focado na sua nova natureza em Cristo. Aquele que nasceu de novo exerce tudo para a glória de Deus. E tem o que o apóstolo tomou e disse: quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que façais, tudo façais para a glória de Deus. Ou ainda, o cristão que recebeu a nova natureza sabe das palavras de Cristo em Mateus, capítulo de número 15. Não é da boca que provém os maus desígnios. Ou seja, não é do que entra no homem, mas sim daquilo que sai do homem. Os pecados que corroem não somente a si mesmo, mas aos outros também. O apóstolo então está fazendo com que os crentes estejam preparados para responder e enfrentar essas falsas crenças, esses cerimonialismos, essas falsidades que querem transparecer-se de humildade, quando na verdade nos leva ao fundo do poço, ao precipício, em confiarmos na carne e não em Cristo Jesus. Por sua fronte vamos orar. Senhor Deus, a nossa carne nos chama a satisfazê-la. O pecado nos chama, nós reconhecemos nessa noite a necessidade de dependermos somente de Cristo. Reconhecemos, Senhor, que nenhuma prática contra o nosso corpo poderá nos livrar da condenação. Reconhecemos que somente Cristo, somente o seu sacrifício na cruz, somente a sua obra redentora, somente o seu poder pode nos livrar de tamanho abismo, pode nos livrar de nós mesmos. Ó Senhor, tem piedade de nós. Ajuda-nos a olharmos para os nossos irmãos e irmãs e enxergarmos Cristo Jesus. Ajuda-nos também a vivermos humildemente, a não sermos legalistas, a não sermos, sobretudo, homens e mulheres que dependem de si mesmos, mas homens e mulheres que fazem tudo para a glória do teu nome, que desfrutam de tudo que fizeste, de tudo que criaste, desde o início do mundo. Ó Senhor, dá-nos a graça de desfrutarmos daquilo que tu nos dás, de acordo com a tua palavra, te exaltando, te bendizendo, te glorificando através de nossos atos. Assim, nós choramos. Aplica a tua palavra em nós, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.